Olá! Nessa aula, dentro do contexto de revisões de funções, hoje faremos uma revisão sobre a função quadrática, exponencial e logarítmica. Então, na aula passada, estudamos as funções constantes e as funções lineares, né, ou de primeira ordem. E, bom, uma extensão natural disso, né, que é essa primeira parte que vamos começar a olhar agora, que é a quadrática. Vamos começar então olhando o que é uma função quadrática, ou função quadrática ela pode também ser conhecida como função do segundo grau, tá? Então, função quadrática ou ser de segundo grau, elas são usadas como sinônimo. Então, só lembrando, né, na aula anterior, estudamos funções do primeiro grau, em que basicamente as funções tinham dessa forma, uma constante multiplicada por x mais c. A função do segundo grau, né, então você só dá um passo a mais, assim, no sentido de deixar um pouco mais complexo, porque agora você também tem o elemento x ao quadrado aqui, tá? Então isso que é uma função quadrática de segundo grau. Então só para ficar bem claro, né, o que é uma função quadrática ou de segundo grau? É uma função que vai ter essa expressão aqui, f de x igual a ax ao quadrado mais b vezes x mais c, onde a, b e c são constantes fixas, né? Cada função de segundo grau vai ter um conjunto de a, b e c. Uma vez fixada, você tem definido qual que é a sua função do segundo grau. E a observação importante é que o a, nesse caso, para essa definição, o a tem que ser diferente de zero. Por que o a tem que ser diferente de zero? Porque acontece se o a for igual a zero? Se o a for igual a zero, então você tem um zero multiplicado por x ao quadrado. Então, na verdade, essa parcela aqui é zero. Então, o que você vai ter que f de x vai ser igual a b vezes x mais c. E aí, isso a gente já sabe o que é, né? A gente sabe que isso acaba recaindo no caso de uma função de primeiro grau. Tudo bem? Por isso que tem aqui na definição a diferente de zero. Tá? Para dizer que é de segundo grau, né? Ou é uma função quadrática, o a aqui tem que ser diferente de zero, porque a sua função tem que possuir essa parcela de x ao quadrado. Mas, no caso que foi, se tiver uma função, está olhando uma função e o a for igual a zero, na verdade você está no caso de uma função de primeiro grau, que é o que a gente viu na aula anterior. Vamos colocar alguns exemplos, né? Um exemplo que aparece bastante na prática, que é a área de um quadrado de lado x, né? Então você tem aqui eu tenho um quadradinho, né? Então você tem lá o seu, opa, consigo, não consigo. Você tem o seu quadrado de lado L, x, né, no caso. Você tem o seu quadrado de lado x, então aqui é x, todos os lados são x. E você quer saber qual que é a área desse quadrado, né? Então sabemos ali da geometria euclidiana que a área desse quadrado é simplesmente multiplicar o comprimento do lado que é igual para todos ao quadrado. Então você pode escrever como uma função, né? Você pode escrever como uma função a de x, né? Que é a área do quadrado de lado x é igual ao x ao quadrado. Tudo bem? Então, na nossa formulação lá, então o a aqui é 1, o b é igual a 0 e o c é igual a 0. Né? Você está escrevendo então ax como o ax ao quadrado mais bx mais c, onde o a é 1, o b é 0 e o c também é 0. Tudo bem? Mas em particular, essa função aqui é um exemplo de uma função do segundo grau, ou função quadrática. Tá? Então, a área do quadrado, né? Você pensa na função área do quadrado, que dado o lado do quadrado x, te fornece como retorno a área do quadrado, é uma função quadrática, ou, se preferir, uma função do segundo grau. Outros exemplos, né? Agora só exemplos colocando aqui algébrico. Então, por exemplo, o f de x igual a x ao quadrado mais x menos 1. Então, lá na nossa definição, o a é 1, o b também é 1, o c é menos 1. Segundo exemplo, né? F de x é igual a menos 2x ao quadrado mais 1. Então, aqui o a é menos 2, o b é 0
né? Porque você não tem não aparece só o x sozinho aqui. E o c é o mais 1. Terceiro exemplo, né? Você tem f de x igual a 7x ao quadrado mais 4. Então aqui no caso aquele a que aparecia na nossa fórmula geral é 7. O b é 0 e o 4 é o c. Tá? Então esses aqui são todos exemplos de função do segundo grau. Tá? E aí, fato é que o gráfico de uma função do segundo grau, ele é sempre uma parábola, né? Então, lembrar, quando estudamos função constante, o gráfico de uma função constante é sempre uma reta que é paralelo ao eixo das abscissas. Quando é uma função do primeiro grau, é sempre uma reta, sempre uma reta. Agora, no caso de função do segundo grau, a gente também tem uma forma genérica para uma função de segundo grau, e o gráfico dessa função é sempre uma parábola, tudo bem? Sempre uma parábola. Inclusive, eu acho que isso era uma pergunta que estava no questionário que a gente tinha feito lá na primeira aula, né? Um questionário só de revisão. Acho que tinha não lembro direito, mas acho que tinha uma pergunta que simplesmente perguntava qual que é o tipo de gráfico de uma função do segundo grau. E a resposta é que o gráfico de uma função do segundo grau é sempre uma parábola. Tá? Mas o que vem a ser uma parábola, né? Então, só revisando aqui para vocês, parábola seria isso aqui, esse tipo de curva que a gente tem aqui. Tá? Então, isso aqui é uma parábola. Tá? E o que acontece para a função de segundo grau que o gráfico dessa função de segundo grau, elas podem variar um pouco, né, como vamos ver. Na verdade, vamos ver como a gente vai fazer esse desenho um pouco mais... Como o passo a passo para fazer esse desenho. Mas o formato dela vai ter sempre esse formato aqui, que é esse formato que a gente chama de parábola. Tudo bem? Esse tipo de curva que está aqui desenhado a gente chama de parábola. Tá? Vamos acabar discutindo, mas acaba sendo sempre parábola ou desse tipo aqui, ou desse tipo, tá? Então você pode pensar aqui, né, aqui como tendo abertura para cima ou tendo abertura para baixo, tá? E aí o que vamos fazer o seguinte vamos sim conseguir determinar quando é que a abertura é para cima, quando é que é para baixo e como fazer o esboço do gráfico no geral, tá? Mas parábola é sempre essa curva com esse formato, então isso aqui é uma parábola, isso aqui também é um exemplo de uma parábola. Aqui estão, bom, aqui foi bem colocado, são como exemplos genéricos, né? Você tem esse exemplo aqui de parábola com a abertura para cima, né? Mais importante é que tem intersecção com o eixo das abscissas.